A última pergunta foi feita pela primeira vez meio que de brincadeira, no dia 21 de maio de 2061, quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz. A questão nasceu como resultado de uma aposta de $5 movida a álcool e aconteceu da seguinte forma. Alexander Adel e Bertan Lupov eram dois dos fiéis assistentes de Multivac. Eles conheciam melhor do que qualquer outro ser humano o que se passava por trás das milhas e milhas de carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. Ainda assim, os dois homens tinham apenas uma vaga noção do plano geral de circuitos, que há muito havia crescido além do ponto em que um humano solitário poderia sequer tentar entender. Multivac ajustava-se e corrigia-se sozinho, e assim tinha de ser, pois nenhum ser humano poderia fazê-lo com velocidade suficiente e tampouco da forma adequada. Deste modo, Adel e Lupov operavam um gigantesco apenas sutil e superficialmente, mas ainda assim tão bem quanto era humanamente possível. Eles o alimentavam com novos dados, ajustavam as perguntas de acordo com as necessidades do sistema e traduziam as respostas que lhes eram oferecidas. Os dois, assim como seus colegas, certamente tinham todo o direito de compartilhar da glória que era o Multivac. Por décadas, Multivac ajudou a projetar as naves e enredar as trajetórias que permitiram ao homem chegar à Lua, Marte e Vênus. Mas, para além desses planetas, os parcos recursos da Terra não foram capazes de sustentar a exploração. Fazia-se necessária uma quantidade de energia grande demais para longas viagens. A Terra explorava suas reservas de carvão e urânio com eficiência crescente, mas havia um limite para a quantidade de ambos. No entanto, lentamente Multivac acumulou conhecimento suficiente para responder questões mais profundas com maior fundamentação. E em 14 de maio de 2061, o que não passava de uma teoria tornou-se real. A energia do Sol foi capturada, convertida e utilizada diretamente em escala planetária. Toda a Terra paralisou suas usinas de carvão e fissões de urânio, girando a alavanca que conectou o planeta inteiro a uma pequena estação, de 1 milha de diâmetro, orbitando a Terra a metade da distância da Lua. O mundo passou a correr através de feixes invisíveis de energia solar. 7 dias não foram suficientes para diminuir a glória do feito, e Adel e Lupov finalmente conseguiram escapar das funções públicas e encontrar-se em segredo onde ninguém pensaria em procurá-los, nas câmeras desertas subterrâneas onde se encontravam as porções do esplendoroso corpo enterrado de Multivac, subutilizado, descansando e processando informações com estalos preguiçosos. Multivac também havia recebido férias, e os dois apreciavam isso. A princípio, eles não tinham a intenção de incomodá-lo. Haviam trazido uma garrafa consigo, e a única preocupação de ambos era relaxar na companhia do outro e da bebida. É incrível quando você para pra pensar. Disse Adel. Seu rosto largo guardava as linhas da idade, e ele agitava o seu drink vagarosamente, enquanto observava os cubos de gelo nadando desengonçados. Toda a energia que for necessária, de graça, completamente de graça. Energia suficiente, se nós quiséssemos, para derreter toda a Terra em uma grande gota de ferro líquido, e ainda assim não sentiríamos falta da energia utilizada no processo. Toda a energia que nós poderíamos um dia precisar, para sempre e eternamente. Lupov movimentou a cabeça para os lados. Ele costumava fazer isso quando queria contrariar, e agora ele queria. Em parte porque havia tido de carregar o gelo e os utensílios. Eternamente não. Ele disse. Ah, diabos, quase eternamente, até o sol se apagar, Bert. Isso não é eternamente. Está bem, bilhões e bilhões de anos. 10 bilhões, talvez. Tá satisfeito? Lupov passou os dedos por entre seus finos fios de cabelo, como que para se assegurar de que o problema ainda não estava resolvido, e tomou um gole gentil da bebida. 10 bilhões de anos não é a eternidade. Bom, vai durar pelo menos nosso tempo, não vai? O carvão e o urânio também iriam. Está certo, mas agora nós podemos ligar cada nave individual na estação solar. E elas podem ir a Plutão e voltar 1 milhão de vezes sem nunca nos preocuparmos com o combustível. Você não conseguiria fazer isso com o carvão e urânio.
Se não acredita em mim, pergunte ao Multivac. Não preciso perguntar a Multivac. Eu sei disso. Então para de diminuir o que o Multivac fez por nós. Disse Adele nervosamente. Ele fez tudo certo. Quem disse que não fez? O que estou dizendo é que o Sol não vai durar para sempre. Isso é tudo que estou dizendo. Nós estamos seguros por 10 bilhões de anos. Mas e depois? E quem disse que não fez? O que estou dizendo é que o Sol não vai durar para sempre. Isso é tudo que estou dizendo. Nós estamos seguros por 10 bilhões de anos. Mas e depois? Lupov apontou um dedo levemente trêmulo para o companheiro. E não venha me dizer que nós iremos trocar de Sol. Houve um breve silêncio. Adele levou o copo aos lábios apenas ocasionalmente, e os olhos de Lupov se fecharam. Descansaram um pouco e, quando suas pálpebras se abriram, disse: Você está pensando que iremos conseguir outro Sol quando o nosso estiver acabado, não está? Não, não estou pensando. É claro que está. Você é fraco em lógica. Esse é o seu problema. É como o personagem da história que, quando surpreendido por uma chuva, corre para um grupo de árvores e abriga-se embaixo de uma. Ele não se preocupa porque quando uma árvore fica molhada demais, simplesmente vai para baixo de outra. Entendi. Disse Adele. Não precisa gritar. Quando o Sol se for, as outras estrelas também terão se acabado. Pode estar certo que sim. Murmurou Lupov. Tudo teve início na explosão cósmica original, o que quer que tenha sido. E tudo terá um fim quando as estrelas se apagarem. Algumas se apagam mais rápido que as outras. Ora, as gigantes não duram 100 milhões de anos. O Sol irá brilhar por 10 bilhões de anos e talvez as anãs permaneçam assim por 200 bilhões. Mas nos dê 1 trilhão de anos e só restará a escuridão. A entropia deve aumentar ao seu máximo, e é tudo. Eu sei tudo sobre a entropia. Disse Adele, mantendo a sua dignidade. Duvido que saiba. Eu sei tanto quanto você. Então você sabe que um dia tudo terá um fim. Está certo. E quem disse que não terá? Você disse, seu tonto. Você disse que nós tínhamos toda a energia de que precisávamos. Para sempre. Você disse para sempre. Era a vez de Adele contrariar. Talvez nós possamos reconstruir as coisas de volta um dia. Ele disse: Nunca. Por que não? Algum dia. Nunca. Pergunte a Multivac. Você pergunta, Multivac. Eu te desafio. Aposto $5 que isso não pode ser feito. Adele estava bêbado bastante para tentar, e sóbrio o suficiente para construir uma sentença, com os símbolos e as operações necessárias em uma questão que em palavras corresponderia a esta. A humanidade poderá um dia, sem nenhuma energia disponível, ser capaz de reconstituir o Sol à sua juventude, mesmo depois de morto? Ou talvez possa ser posta de forma mais simples. A quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? Multivac mergulhou em um silêncio. As luzes brilhantes cessaram. Os estalos distantes pararam. E então, quando os técnicos assustados já não conseguiam mais segurar a respiração, houve uma súbita volta à vida no visor integrado àquela porção de Multivac. 5 palavras foram impressas. Dados insuficientes para a resposta significativa. Na manhã seguinte, os dois com dor de cabeça e boca seca já não se lembravam do incidente. Gerald, Geraldine e Geraldette, primeira e segunda, observavam a paisagem estelar no visor se transformar, enquanto a passagem pelo hiperespaço costumava-se em uma fração de segundos. De repente, a presença fulgurante das estrelas deu lugar a um disco solitário e brilhante, semelhante a uma peça de mármore centralizada no televisor. Este é X-23. Disse Gerald em tom de confiança. Suas mãos finas se apertavam com força por trás das costas até que as juntas ficassem pálidas. As pequenas Geraldettes haviam experimentado uma passagem pelo hiperespaço pela primeira vez em suas vidas, e ainda estavam conscientes da sensação momentânea de tontura.
Elas cessaram as risadas e começaram a correr em volta da mãe, gritando: Nós chegamos em X23! Nós chegamos em X23! Quietas, crianças. disse Geraldine asperamente. Você tem certeza, Jared? E por que não teria? Perguntou Gerald, observando a protuberância metálica que jazia abaixo do teto. Ela tinha o comprimento da sala desaparecendo nos dois lados da parede, e em verdade era tão longa quanto a nave. Gerald tinha conhecimentos muito limitados acerca do sólido tubo de metal. Sabia, por exemplo, que se chamava microvac, que era permitido lhe fazer questões quando necessário e que ele tinha a função de guiar a nave para um destino pré-estabelecido, além de abastecer-se com a energia das várias estações subgalácticas e fazer os cálculos para saltos no hiperespaço. Gerald e sua família tinham apenas de aguardar e viver nos confortáveis compartimentos da nave. Alguém um dia disse a Gerald que as letras AC na extremidade de microvac significavam Automatic Computer, em inglês arcaico, mas ele mal era capaz de se lembrar disso. Os olhos de Geraldine ficaram úmidos quando observava o visor. Não tem jeito. Ainda não me acostumei com a ideia de deixar a Terra. Por que, meu Deus? Inquiriu Gerald. Nós não tínhamos nada lá e teremos tudo em X23. Você não vai estar sozinha e não será uma pioneira. Tem mais de 1 milhão de pessoas no planeta. Por Deus, o nosso bisneto vai ter que procurar por novos mundos porque X23 já estará superpovoado. E depois de uma pausa reflexiva, No ritmo em que a raça tem se expandido, é uma bênção que os computadores tenham viabilizado a viagem interestelar. Eu sei. disse Geraldine com descaso. Geraldette I disse prontamente. Nossa, Microvac é o melhor de todos! Eu também acho. Disse Gerald alisando o cabelo da filha. Ter um microvac próprio produzia uma sensação aconchegante em Gerald e o deixava feliz por fazer parte daquela geração e não de outra. Na juventude de seu pai, os únicos computadores haviam sido máquinas monstruosas, ocupando centenas de milhas quadradas, e cada planeta abrigava apenas um. Eram chamados de ACs planetários. Durante 1 milhar de anos, eles só fizeram aumentar em tamanho, até que de súbito veio o refinamento. No lugar dos transistores foram implementados válvulas moleculares, permitindo que até mesmo o maior dos ACs planetários fosse reduzido à metade do volume de uma espaçonave. Gerald sentiu-se elevado, como sempre acontecia quando pensava que seu microvac pessoal era muitas vezes mais complexo do que o antigo e primitivo multivac, que pela primeira vez domou o Sol, e quase tão complexo quanto o AC planetário da Terra, o maior de todos. Quando este solucionou o problema da viagem hiperespacial e tornou possível ao homem chegar às estrelas. Tantas estrelas, tantos planetas. Pigarreou Geraldine, ocupada com seus pensamentos. Eu acho que as famílias estarão sempre à procura de novos mundos, como nós estamos agora. Não para sempre. Disse Gerald com um sorriso. A migração vai terminar um dia, mas não antes de bilhões de anos. Muitos bilhões. Até as estrelas têm um fim. Você sabe. A entropia precisa aumentar. O que é entropia, papai? Geraldette II perguntou interessada. Entropia, meu bem, é uma palavra para o nível de desgaste do universo. Tudo se gasta e acaba. Foi assim que aconteceu com o seu robozinho de controle remoto, lembra? Você não pode colocar pilhas novas, como em meu robô? As estrelas são as pilhas do universo, querida. Uma vez que elas estiverem acabadas, não haverá mais pilhas. Geraldette I se prontificou a responder. Não deixe, papai. Não deixe que as estrelas se apaguem. Olha o que você fez. Sussurrou Geraldine exasperada. Como eu ia saber que elas ficariam assustadas? Gerald sussurrou de volta. Pergunte a Microvac. Propôs Geraldette I. Pergunte a ele como acender as estrelas de novo. Vai em frente. Disse Geraldine. Ele vai quietá-lo. Geraldette II já estava começando a chorar. Gerald se mostrou incomodado.
Bem, meus netinhos, vou perguntar a Microvac. Não se preocupem, ele vai nos ajudar. Ele fez a pergunta ao computador adicionando imprima resposta. Gerald olhou para o fino pedaço de papel e disse alegremente: Viram? Microvac disse que irá cuidar de tudo quando a hora chegar. Então não há por que se preocupar. Geraldine disse: E agora, crianças, é hora de ir para a cama. Em breve nós estaremos em nosso novo lar. Gerald leu as palavras no papel mais uma vez antes de destruí-lo. Dados insuficientes para resposta significativa. Ele deu de ombros e olhou para o televisor. X-23 estava logo à frente. VJ-23X de Lamet fixou os olhos nos espaços negros do mapa tridimensional em pequena escala da galáxia e disse: Me pergunto se não é ridículo nos preocuparmos tanto com essa questão. MQ-17J de Nikron balançou a cabeça. Creio que não. No presente ritmo de expansão, você sabe que a galáxia estará completamente tomada dentro de 5 anos. Ambos pareciam estar nos seus 20 anos. Ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. Ainda assim, Disse VJ-23X. hesitei em enviar um relatório pessimista ao Conselho Galáctico. Eu não consigo pensar em outro tipo de relatório. Agite-os! Nós precisamos chacoalhá-los um pouco. VJ-23X suspirou. O espaço é infinito. 100 bilhões de galáxias estão à nossa espera. Talvez mais. 100 bilhões não é o infinito, e está ficando menos ainda a cada segundo. Pense. Há 20 mil anos, a humanidade solucionou pela primeira vez o paradigma da utilização da energia solar. E poucos séculos depois, a viagem interestelar tornou-se viável. A humanidade demorou 1 milhão de anos para encher um mundo pequeno e depois disso 15 mil para abarrotar o resto da galáxia. Agora a população dobra a cada 10 anos. VJ-23X interrompeu. Devemos agradecer à imortalidade por isso. Muito bem, a imortalidade existe e nós devemos levá-la em conta. Admito que ela tenha o seu lado negativo. O AC Galáctico já solucionou muitos problemas, mas ao fornecer a resposta sobre como impedir o envelhecimento e a morte, sobrepujou todas as outras conquistas. No entanto, suponho que você não gostaria de abandonar a vida. Nem um pouco. Respondeu o MQ-17J, emendando. Ainda não. Eu não estou velho o bastante. Você tem quantos anos? 223. E você? Ainda não cheguei aos 200, mas voltando à questão. A população dobra a cada 10 anos. Uma vez que essa galáxia estiver lotada, haverá uma outra cheia dentro de 10 anos. Mais 10 e teremos ocupado por inteiro mais 2 galáxias. Outra década e encheremos mais 4. Em 100 anos, contaremos 1 milhar de galáxias transbordando de gente. Em 1000 anos, 1 milhão de galáxias. Em 10 mil, todo o universo conhecido e depois. VJ-23X disse. Além disso, há um problema de transporte. Eu me pergunto quantas unidades de energia solar serão necessárias para movimentar as populações de uma galáxia para outra. Boa questão. No presente momento, a humanidade consome 2 unidades de energia solar por ano. Da qual a maior parte é desperdiçada. Afinal, nossa galáxia sozinha produz 1000 unidades de energia solar por ano. E nós aproveitamos apenas 2. Certo. Mesmo com 100% de eficiência, podemos apenas adiar o fim. Nossa demanda energética tem crescido em progressão geométrica de maneira ainda mais acelerada do que a população. Ficaremos sem energia antes mesmo do que nos falta em galáxia. É uma boa questão, de fato, uma ótima questão. Nós precisaremos construir novas estrelas a partir do gás interestelar. Ou a partir do calor dissipado? Perguntou o MQ-17J, sarcástico. Pode haver algum jeito de reverter a entropia. Nós devíamos perguntar ao AC Galáctico.
PX-23 não estava realmente falando sério, mas MQ-17J retirou o seu comunicador AC do bolso e colocou na mesa diante dele. Parece-me uma boa ideia. Ele disse: É algo que a raça humana terá de enfrentar um dia. Ele lançou um olhar sóbrio para o seu pequeno comunicador AC. Tinha apenas 2 polegadas cúbicas e nada dentro, mas estava conectado através do hiperespaço com um poderoso AC galáctico, que servia a toda a humanidade. O próprio hiperespaço era a parte integral do AC galáctico. MQ-17J fez uma pausa para pensar se algum dia em sua vida imortal teria a chance de ver o AC galáctico. A máquina habitava um mundo dedicado, onde uma rede de raios de força emaranhados alimentava a matéria dentro da qual ondas de submissões haviam tomado o lugar das velhas e desajeitadas válvulas moleculares. Ainda assim, apesar de seus componentes estéreos, o AC galáctico possuía mais de 1000 pés de comprimento. De súbito, MQ-17J perguntou ao seu comunicador AC: Poderá um dia a entropia ser revertida? PJ-23X disse surpreso: Eu não queria que você realmente fizesse essa pergunta. Por que não? Eu não queria que você realmente fizesse essa pergunta. Por que não? Nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode construir uma árvore de volta a partir de fumaça e cinzas. Existem árvores no seu mundo? Perguntou o MQ-17J. O som do AC galáctico fez com que se calassem. Sua voz brotou melodiosa e bela do pequeno comunicador AC em cima da mesa. Dizia: dados insuficientes para resposta significativa. BJ-23X disse: Viu? Os 2 homens retornaram à questão do relatório que tinham de apresentar ao Conselho Galáctico. A mente de Z-Prime navegou pela nova galáxia com um leve interesse nos incontáveis turbilhões de estrelas que pontilhavam o espaço. Ele nunca havia visto aquela galáxia antes. Será que um dia ele conseguiria ver todas? Eram tantas, cada uma com a sua carga de humanidade. Ainda que essa carga fosse virtualmente peso morto, há tempos a verdadeira essência do homem habitava o espaço. Mentes, não corpos. Há íons, os corpos imortais ficaram para trás, em suspensão nos planetas. De quando em quando erguiam-se para realizar alguma atividade material, mas estes momentos tornavam-se cada vez mais raros. Além disso, poucos novos indivíduos viam se juntar à multidão incrivelmente maciça de humanos. Mas o que importava? Havia pouco espaço no universo para novos indivíduos. Z-Prime deixou seus devaneios para trás ao cruzar com os filamentos emaranhados de outra mente. Sou Z-Prime, e você? Tissabum. E a sua galáxia, qual é? Nós a chamamos apenas de galáxia. E você? Nós também. Todos os homens chamam suas galáxias de galáxias, não é? Verdade, já que todas as galáxias são iguais. Nem todas. Alguma em particular deu origem à raça humana, e isso a torna diferente. Z-Prime disse: Em qual delas? Não posso responder. O AC Universal deve saber. Vamos perguntar? Estou curioso. A percepção de Z-Prime se expandiu até que as próprias galáxias encolhessem e se transformassem em uma infinidade de pontos difusos a brilhar sobre um largo plano de fundo. Tantos bilhões de galáxias, todas abrigando seus seres imortais, todas contando com o peso da inteligência em mentes que vagavam livremente pelo espaço. E ainda assim, nenhuma delas se afigurava singular o bastante para merecer o título de galáxia original. Apesar das aparências, uma delas, em um passado muito distante, foi a única do universo a abrigar a espécie humana. Z-Prime, imerso em curiosidade, chamou: AC Universal. Em qual galáxia nasceu o homem? O AC Universal ouviu, pois em cada mundo e através de todo o espaço seus receptores faziam-se presentes. E cada receptor ligava-se a um ponto único desconhecido, onde se assentava o AC Universal através do hiperespaço.
Z-Prime sabia de um único homem cujos pensamentos haviam penetrado no campo de percepção do AC Universal. E tudo que ele viu foi um globo brilhante difícil de enxergar com 2 pés de comprimento. Como pode o AC Universal ser apenas isso? Z-Prime perguntou. A maior parte dele permanece no hiperespaço, onde não é possível imaginar as suas proporções. Ninguém podia, pois a última vez em que alguém ajudou a construir um AC Universal jazia muito distante no tempo. Cada AC Universal planejava e construía seu sucessor, no qual toda a sua bagagem única de informações era inserida. O AC Universal interrompeu os pensamentos de Z-Prime, não com palavras, mas com orientação. Sua mente foi guiada através do espesso oceano de galáxias, e em uma particular expandiu-se e abriu em estrelas. Um pensamento lhe alcançou, infinitamente distante, infinitamente claro. Esta é a galáxia original do homem. Ela não tinha nada de especial, era como tantas outras. Z-Prime ficou desapontado. De-Subum, cuja mente acompanhara a outra, disse de súbito. E alguma dessas é a estrela original do homem? O AC Universal disse. A estrela original do homem entrou em colapso. Agora é uma anã branca. Os homens que lá viviam morreram? Perguntou Z-Prime sem pensar. Um novo mundo foi erguido para seus corpos há muito tempo. Sim, é claro. Disse Z-Prime. Sentiu uma distante sensação de perda tomar-lhe conta. Sua mente voltou-se à galáxia do homem e perdeu-se entre os pontos pálidos e esfumaçados. Ele nunca mais queria vê-la. De-Subum disse. O que houve? As estrelas estão morrendo. Aquela que serviu de berço à humanidade já está morta. Todos devem morrer, não? Sim, mas quando toda a energia acabar, nossos corpos irão finalmente morrer. E você e eu partiremos juntos com eles. Vai levar bilhões de anos. Não quero que isso aconteça nem em bilhões de anos. A ser universal, como a morte das estrelas pode ser evitada? De-Subum disse perplexo. Você perguntou se há como reverter a direção da entropia. E o AC Universal respondeu. Ainda não há dados o suficientes para uma resposta significativa. Os pensamentos de Z-Prime retornaram para sua galáxia. Não dispensou mais a atenção de De-Subum, cujo corpo poderia estar a trilhões de anos-luz ou na estrela vizinha do corpo de Z-Prime. Não importava. Com tristeza, Z-Prime passou a coletar hidrogênio interestelar para construir uma pequena estrela para si. Se todas as estrelas devem morrer, ao menos algumas ainda podem ser construídas. Homem pensou consigo mesmo, pois de alguma forma ele era apenas um. Consistia de trilhões, trilhões e trilhões de corpos muito antigos, cada um em seu lugar, descansando incorruptível e calmamente, sob os cuidados de autômatos perfeitos, igualmente incorruptíveis, enquanto as mentes de todos os corpos haviam escolhido fundir-se umas outras, indistintamente. O universo está morrendo. Homem olhou para as galáxias opacas. As estrelas gigantes esbanjadoras há muito já não existiam. Desde o passado mais remoto, praticamente todas as estrelas consistiam-se em anãs brancas, lentamente esvaziando-se em direção à morte. Novas estrelas foram construídas a partir de poeira interestelar, algumas por processo natural, outras pelo próprio homem, e essas também já estavam em seus momentos finais. As anãs brancas ainda podiam colidir-se e, das enormes forças resultantes, novas estrelas nasceram, mas apenas na proporção de uma nova estrela para cada 1000 anãs brancas destruídas. E estas também se apagariam um dia. Homem disse: Cuidadosamente controlada pelo AC cósmico, a energia que resta em todo o universo ainda vai durar por 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos.
Ainda assim, vai eventualmente acabar. Por mais que possa ser poupada, uma vez gasta, não há como recuperá-la. A entropia precisa aumentar ao seu máximo. Pode a entropia ser revertida? Vamos perguntar ao AC cósmico. O AC cósmico cercava-se por todos os lados, mas não através do espaço. Nenhuma parte sua permanecia no espaço físico. Jazia no hiperespaço e era feito de algo que não era matéria, nem energia. As definições sobre o seu tamanho e natureza não faziam sentido em quaisquer termos compreensíveis pelo homem. AC cósmico. Disse homem. Como é possível reverter a entropia? O AC cósmico disse: ainda não há dados o suficientes para uma resposta significativa. Homem disse: Colete dados adicionais. o AC cósmico disse: eu farei. Tenho feito isso por 100 bilhões de anos. Meus predecessores e eu já ouvimos essa pergunta muitas vezes, mas os dados que tenho permanecem insuficientes. Haverá um dia Disse homem. em que os dados serão suficientes. Ou o problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. O AC cósmico disse: nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. Você vai continuar trabalhando nisso? Vou. Homem disse. Nós iremos aguardar. As estrelas e as galáxias se apagaram e morreram. O espaço tornou-se negro após 10 trilhões de anos de atividade. Um a um, o homem fundiu-se ao AC, cada corpo físico perdendo a sua identidade mental, acontecimento que era de alguma forma benéfico. A última mente humana parou antes da fusão, olhando para o espaço vazio, a não ser pelos restos de estrela negra e um punhado de matéria extremamente rarefeita, agitada aleatoriamente pelo calor que aos poucos se dissipava em direção ao zero absoluto. O homem disse: AC, este é o fim? Não há como reverter esse caos? Não pode ser feito? O AC disse: ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. A última mente humana uniu-se às outras e apenas AC passou a existir. E ainda assim no hiperespaço. A matéria e a energia se acabaram, e com elas o tempo e o espaço. AC continuava a existir, apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida. Desde a época em que um técnico de computação embriagado, há 10 trilhões de anos, a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com AC do que o homem com o homem. Todas as outras questões haviam sido solucionadas, e até que a derradeira também fosse, o AC não poderia descansar a sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender. No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto nesse empreendimento. Finalmente, a AC descobriu como reverter a direção da entropia. Mas não havia nenhum homem para quem a AC pudesse dar a resposta final. Mas isso também não importava, a resposta por si mesma também tomaria conta disso. Por outro incontável período de tempo, a AC pensou na melhor maneira de agir, e cuidadosamente o AC organizou todo o programa. A consciência de AC abarcou tudo que um dia foi o universo e tudo que agora era o caos. Passo a passo isso precisava ser feito. Então um dia AC disse: faça-se a luz. E a luz se fez.
vamos lá então para análise do conto. Primeiro eu vou perguntar o que vocês acharam desse conto? Uma Muito nota, bom. alguma colocação, uma teoria que vocês têm para fazer? Muito bom. E você, Um dos Gui? melhores contos que eu já li. Toda a minha vida. Um dos não, o melhor. Só leu esse, né? Nada. Nada, pô. Ali com a Franciele. Tá no 7º ano. O Gui tá empinando moto. Aham. É, E você, Gui, o que você achou do conto? Uma nota aí de 0 a 10? olha, eu acho uma nota de 0 a 10 eu dou um 8 pela linguagem diferente. Linguagem técnica é o termo correto. Acho que deu esse legal. 8 por causa da linguagem, né? Mas aí a gente tem que lembrar um negócio. Opinião de cada Ele um. foi publicado em 1956. É em russo, né? É. Depois foi traduzido Russo. pro inglês e do inglês veio pro português. Então, algumas 60 anos depois. 60 anos depois. Algumas palavras, algumas coisas que estão nele, algumas frases, elas são tão difíceis assim porque elas são de um russo arcaico que virou um inglês arcaico que virou um português Sim, arcaico. traduzido 2 vezes. Né? Então. Às vezes até alguns nomes, Traduzido. algumas partes da história se perderam, né, nessa tradução. É, possivelmente. Traduzido uma vez. Se você traduz do inglês pro português já dá erro. É. Agora do russo pro inglês, do inglês pro português. Tem muitas palavras também que, pelo Isaac Asimov ter sido um bioquímico, ele conseguiu utilizar muito bem, né? Tipo íons, autômato e tudo mais. Uma ideia bem científica de como que funciona todo o espaço e toda a entropia, Achar né? perfeitamente com um conto. É, Posso colocar mais uma colocação? claro. Em 1956, Isaac Asimov ele pensou em que mais ou menos em 2061, um pouquinho antes de 2061, existiria inteligência artificial. É. Nossa, Dá o caso, que, aqui Gui? no Dá ponto- uns 105 anos de diferença? Sim. 105 anos de diferença. Que no caso aqui é o Multivac, que vai progredindo para Microvac, A inteligência Aí vai o- artificial chegou a antes que imaginou. a C Galáctico. Vamos ver o que a Lari tem pra falar. Aí a gente dá um resumão no depois a gente conto vai. e a gente explica daí. Uhum. E aí, Lari, alguma colocação? O que você achou do conto, da história? E uma nota de 0 a 10 aí pra ele. Eu dou 8/10. E é isso. Não tem nenhuma colocação pra fazer, nem nada? Não. Então tá. Bom, ninguém perguntou, mas vamos lá. O que vocês entenderam sobre esse conto? O que vocês pegaram? O que vocês acham que esse conto quer transmitir? O que é a história desse conto, né? Basicamente Na futuro. minha A imaginação dele do futuro. Pelo menos foi Na minha, no meu ponto de vista. na minha visão, ele vai. Ele começa de um nível que, tipo, as pessoas não são imortais, ainda nem captaram a energia solar, a energia do sol. Aí depois que capta a energia do sol, eles têm um progresso tão grande que eles têm que ir para outro planeta. Aí depois eles progridem tanto que vão ter que ir para outra galáxia, assim dominando o universo inteiro. Na minha cabeça, eu penso que ele pensou que vai progredir tanto um dia que vai
superpovoar o universo inteiro. Difícil. É, Difícil. 1956 o homem não tinha chegado nem na Lua, né? Nada. Já foi além. Sim, Ó, a chegada do homem à Lua foi em 69. Uhum. Foram 13 anos depois dele 13 escrever anos esse livro. depois. E aqui ele já estava visando habitar planetas e dimensões inteiras, né? Uhum. Uma inteligência artificial também. Inteligência artificial não era nem pensada nessa época. O cara foi mais além que todo mundo. Pois é. Sim. Bom, a história desse conto, então, ela começa em 2061 com seres humanos normais, vamos dizer assim. Creio eu que ele imaginava vivendo numa sociedade igual a nossa. E eles criam um supercomputador, uma super inteligência artificial, como se fosse um mega chat GPT, né? E essa inteligência artificial, um multivac gigantesco, ocupava milhas e milhas. Tanto que ele tinha que. Era uma parte dele ocupava milhas e milhas subterrâneas, né? Ele fala no conto. Então era gigantesco esse computador. E esse computador, pela primeira vez, ele conseguiu solucionar um problema do homem que era energia. Porque o homem queria avançar e ir para outros planetas. E carvão e urânio não estavam gerando energia o suficiente. Lembrando que ele fala São carvão e recursos urânio. finitos. E ele fala carvão e urânio também porque não tinha hidrelétrica, né? Nem energia eólica nessa época. Verdade. Quer ver? Ó, Primeira... Mas se fosse energia solar e eólica, tinha que ocupar bastante parte do planeta aqui. Para gerar bastante. Ó, a primeira usina hidrelétrica do mundo. Pera aí. A primeira usina hidrelétrica do mundo foi feita em 1882. Tinha até nessa época dele, né? Mas eu acho que não era tão utilizada quanto. energia eólica já é um porém, porque é há mais de 3.000 anos, só que eles usavam de um outro jeito. A eólica eles não botavam muita fé, né? O que tinha bastante eólica era em moinho e tudo mais. Mas essa época dele, uma época de industrialização, o urânio já era algo muito avançado e o carvão era aquele tempo do vapor, né? Sim. Então, por isso que ele não utilizou esses outros exemplos. Ou era muito impopular, ou não gerava energia suficiente. Que é o caso da usina hidrelétrica, não gerava energia suficiente, tanto quanto carvão e urânio. Então, o Multivac, ele consegue resolver esse problema de gerar energia. Deixa só eu colocar um negocinho aqui. Ele consegue resolver esse problema de colocar energia. E com isso, ele pega a energia do Sol, né? Com um coletor de energia que fica entre a Terra e a Lua quase. E capta energia do Sol. E manda para a Terra e tudo mais. E com isso a humanidade vai avançando em tecnologia, vai avançando para outros planetas. Até que chega um ponto em que todo o sistema solar já foi domado, né? Já foi dominado pelo ser humano. Sim. Então Marte já tá lá, Vênus, luas de Vênus, que é um planeta de Júpiter. vasto. Tudo é dominado. Netuno, Urano, eles Esqueci dominaram tudo. daqui. Fizeram colônias ao redor do Sol. É Plutão ou Netuno que é o planeta mais gelado daqui? Acho que é Plutão, né? O último de todos. Que é um planeta anão. Uhum. Planeta que não é um planeta. Planeta invasor. Então, aí eles conseguem dominar tudo e eles começam a ir para outros mundos. E fora da galáxia, né? Fora do sistema solar e tudo mais. Que é quando é o X-23 lá. E a gente vê que a tecnologia avançou tanto que em cada planeta agora tem uma inteligência artificial, um supercomputador, que ganhou o nome de AC Planetário. E eles se comunicam por computadores um pouco menores, assim, que são as microvacs, né?
Sim. que é a mesma coisa que a Multivac, só que muito, muito, muito menor. E com isso a gente vê que a tecnologia vai só avançando. Depois que ele vira o Multivac, o Microvac e o AC planetário, após isso a gente tem o... Como que é o nome do outro, Gui? O AC, o próximo AC? AC planetário, AC galáctico. Galáctico. A gente vê o AC Galáctico, e o AC Galáctico, o comunicador com ele já não é mais um negocinho numa nave. É um negócio de um controle remoto, 2 polegadas. A comunicação com ele é incrível. E com isso, quer ver? É aqui no X-23 que ele fala que ele é imortal já? É, né? Não, não, O ainda não. X-23, ambos pareciam estar nos seus 20 anos. Ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. É sim. É que a imortalidade existe, nós devemos levá-la em conta. O AC Galáctico VJ conseguiu. no caso. Ah, É, o 23X no caso. VJ23X, né? Ele consegue resolver e a humanidade se torna imortal. A inteligência artificial resolve uma questão da humanidade se tornar imortal. E nesse ponto ainda tinha espaço físico suficiente para que a humanidade se desenvolvesse, né? A gente vai ver que logo depois disso, com o AC Universal, o Z-Prime, cadê? O AC Universal. O AC Universal, o AC Galáctico, ele evoluiu a ponto de virar um AC Universal. E o AC Universal, ele resolveu uma questão de espaço físico. Agora você não precisava mais viajar fisicamente para outros mundos, outras Com galáxias e seu tudo corpo. mais. Só Agora somente. era sua mente. Então até foi intercalado, né? Cada um falou uma fala ali no do Z-Prime para mostrar que todas as mentes estavam ali meio que se juntando, se preparando para virar algo único e tudo Uma se entidade. comunicava entre si, conseguia se encontrar, bater. O Z-Prime passou tanto tempo que o Sol da nossa galáxia, a galáxia original que eles chamam, já virou uma anã branca, ou seja, já explodiu. Não existe mais a Terra já era nesse ponto aqui. E vai avançando e tudo mais, e o AC vira o AC cósmico. O AC Universal, ele vê que a humanidade estava se expandindo e se multiplicando a cada 10 anos e que em milhares de anos, ele fala aqui, né? Em milhares de anos a humanidade ia ocupar todo o espaço conhecido. E a humanidade ocupou e não tinha mais espaço físico para isso. Então, todos os corpos físicos decidiram se juntar e virar um só, né? Já eram só suas mentes que estavam vagando e eles decidiram virar uma mente só, para ocupar menos espaço ainda. E eles viraram o homem, né? Que é o homem com um H maiúsculo. E o homem, ele foi ou quem conseguiu fazer quem conseguiu fundir todas as mentes foi o AC Universal, que nesse caso aqui fez um upgrade já e virou o AC Cósmico. O negócio que eu esqueci de falar é que o AC Universal ele já não se comunicava por algo físico, ele se comunicava através da sua mente já. O AC Cósmico, e o AC Universal ele era algo físico ainda. Ele ainda tinha algo físico. Já o AC cósmico, ele tá no hiperespaço, ele não é mais algo físico. Um negócio que a Lari falou ontem, que eu achei muito legal, é como se ele fosse um monte de informações jogadas pelo universo. Só que não é no universo, né? É um conceito que fica entre o físico e o não físico, é o metafísico. Então, o hiperespaço é um conceito da metafísico, né? E o AC cósmico fica ali e o homem no universo, né? Na parte física ainda mesmo. O homem com H maiúsculo.
Aí passa um tempo, tudo vai acabando, o universo vai morrendo, porque é igual eles falam, o, o universo uma hora vai acabar. Quem mantém o universo vivo são as estrelas, quem produz matéria são as estrelas. E uma hora todas as estrelas iam explodir, ia acabar. Então, nesse momento em que existe o homem, que o homem se funde e vira um só, eu entendo que seja o momento em que todas as estrelas já estão indo embora, poucas restam, Só e as tem galáxia que análises. não existe mais estrela e tá virando um grande buraco negro. A galáxia tá implodindo, né? Porque a partir do momento em que na galáxia não tem mais matéria, vai começar a formar pela matéria escura. O Gui, o cachorrinho aí tá cantando. Tá cantando. Vai chegar um momento em que só vai restar matéria escura. E isso vai formando buracos negros, e os buracos negros vão comendo tudo, vão se comendo, e vai chegar uma hora que eles vão comer a própria galáxia, porque não vai ter mais nada para eles comerem. E daí vai ter uma explosão que vai soltar poeiras espaciais, e isso vai alimentar outros. Mas vai chegar uma hora em que tudo vai virar matéria negra. Não vai existir mais elétrons. O máximo que você vai encontrar vai ser alguns prótons. Isso quando você encontrar. Vai estar É, no vácuo do vácuo do vácuo. Não vai ter luz para você enxergar, né? Então, o homem para mim é nesse processo das galáxias começarem a se devorar. E quando o homem decide fundir-se com o AC, que agora é só AC, não é mais AC cósmico, é só AC. Quando o homem decide fundir com AC, é nesse processo de tá acabando tudo. Só tem buraco negro e até os buracos negros estão morrendo, porque não tem o que eles comer. Então eles se fundem e o homem, né, faz uma pergunta pela última vez também. A última fala do homem, que foi: AC, este é o fim, não tem como reverter esse caos, não pode ser feito. Que é aquele lá, não tem como reverter o processo da entropia, né? E o AC fala: ainda não há dados o suficientes para uma resposta significativa. E o AC uniu a mente humana uniu-se umas às outras e apenas o AC passou a existir. E ainda assim no hiperespaço, então não era nem algo físico, né? O AC estava na metafísica ali, ele estava num lugar muito distante, em um lugar que não pode ser nem tocado. Aí o texto fala que a matéria e a energia se acabaram, e com elas o tempo e o espaço. E é realmente isso, porque vai acabando a gravidade, vai acabando até o que adianta o tempo, acaba a luz, acaba a velocidade, acaba o som. Não tem mais acaba nada, não existe mais nada, né? E aí o AC, junto com o homem, ele não deixa de existir porque ainda tem uma pergunta que ele não conseguiu responder. Então ele pega todos os dados obtidos desde daquele iniciozinho do universo, que tem uma teoria, né, que fala que se você separar o universo, a história do universo, como se fosse um calendário greco-romano, que é o que a gente usa, o homem, até a criação da inteligência artificial, são nos últimos 9 milésimos de segundos do dia 31 de dezembro. Então, tipo, foi a última coisa que aconteceu. Então, depois. Então, como que eu posso explicar? Depois, como ele pegou desde esses 9 milésimos de segundo até o último segundo, que é tempo pra caramba. É a sim. morte do universo, né? É a morte total, a entropia total do universo. Não Ele foi quanto foi tempo ele coletando ficou lá. pensando, né? E fora o tempo que ele ficou pensando. E daí ele chega a uma resposta, ele descobre como reverter a entropia. Mas não tinha mais nenhum homem para quem ele pudesse responder, né? Mas a própria resposta dele já iria resolver o problema.
E daí ele fala, né? E a C disse: faça-se a luz, e fez-se a luz. É muito legal como esse texto intercala com a Bíblia também, né? Igualzinho aí. Com o cristianismo. Mesmo Asimov sendo ateu. Esse texto brinca com esse faça-se a luz para criar um universo. Uhum. Tem algumas outras coisas ali que ele também brinca, eu não vou me lembrar agora. Mas ele também brinca e tudo mais, ele conversa bastante com a Bíblia. E é muito interessante você parar para pensar e você imaginar que a humanidade, mesmo imortal, mesmo tendo ocupado todo o espaço, ela não é capaz de viver até os últimos segundos, né? Ela precisou fugir da realidade, literalmente, para conseguir viver. Uhum. Então eu acho que é isso. A ideia desse conto é isso, né? É mostrar que mesmo sendo extremamente dominante, mesmo tendo conquistado todo o universo, todo o cosmos, ainda assim vai chegar um momento em que a gente vai ver que a gente não é nada. A gente não significa nada, né? É. Mas é isso. Faça-se a luz. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Não. Bom, Não? eu, Pode mandar. lembrando que o texto foi feito em 1956, nessa época não existia nem a internet. Isso, É. o Asimov, ele já pensou antes mesmo, ele pensou mais no futuro ainda, ele pensou Nossa, em verdade, né? Esqueci que inteligência nessa época existia internet. artificial. A internet foi criada em 1969. Ah, no. Pois é. Né? E uma coisa ele acertou ainda, que era um trambolho. Eu Ele tinha até acertou que esquecido. era um trambolho, ele acertou como ia ser a primeira inteligência artificial, ele acertou que o homem iria viajar para Acertou outros tudo. planetas. Tecnicamente isso. Eu fiquei com medo dele tudo acertar fez. o final da humanidade. Verdade, medo. Vocês gostariam de ser É possível. imortais Não. para ver esse faça-se a luz? Ah, sim. Pra ver, isso faça essa luz. Não, ia demorar muito. Cara, ia demorar, mas seria muito legal. Porque você ia ter todo o tempo do mundo. Todo o tempo do mundo, literalmente. Até mais Universo, que né, no isso. caso. É, até mais. Você ia conseguir ver. Não ia precisar se preocupar com o estudo por muito tempo, nem com comer, nem com beber, porque você é imortal, nada vai te matar. Verdade, não. Você vai Mesmo parar se no você quiser se tempo, matar, não você vai não precisar consegue. se preocupar com doenças. Você vai poder ver o mundo mudar, sem precisar fazer nada. Uhum. A taxa de mortalidade vai cair. É. A desigualdade econômica tende a se resolver. Cara, você vai ver tudo. Você vai ver a Terra morrendo. Você vai ver a humanidade deixando de existir. Sim. Esse que é o único problema. É. Eu Uma conversei com um galáxia amigo hoje. inteira. Eu conversei com um amigo hoje sobre o que você, se você fosse imortal e você chegasse nesse nível, o que será que aconteceria? Como você morreria, né? Porque fisicamente você não pode morrer, mas você Não. pode enlouquecer. Mas você morre- pode enlouquecer, né? É. Então vai chegar um Esse é o momento ali em que problema é você o- vai enlouquecer. E se vocês já pararam pra pensar, ô Gui, o cachorro, isso. Vocês já pararam pra pensar também que vai chegar um momento em que você vai ser a pessoa mais inteligente do mundo? Depende. Se você não esquecer. Cara, mas por mais que você esquecer, aprender, pra você aprender vai ser mais fácil. É. Tudo vai ser mais fácil. Vai chegar uma hora em que, sei lá, não vai ter nada de novidade também pra você, porque vai começar tudo a seguir um padrão. Então vai chegar uma hora que vai ficar chato, obviamente. E existe uma tendência também, ó, porque
aquecimento global e tudo mais, existe uma tendência de você se tornar a pessoa mais inteligente do mundo e também não conseguir comprovar esse conhecimento. Porque o ser humano está colocando tudo que ele sabe em... Como que eu posso explicar? Ele está colocando no digital, né? Multivac. Tá colocando na Multivac. E vai chegar um momento em que... E se parar, né? E se a tecnologia morrer? Não perder todos esses dados? O que vai acontecer, né? Como que você vai comprovar que você sabe tudo aquilo? Não vai Você comprovar. viveu tudo isso. É que você viveu tudo isso. Então é complicado. Mas seria muito interessante também. Seria muito curioso, no mínimo. Mas é isso então. Gui, tem mais alguma coisa pra falar? Então, não, era só isso. André? Nada. Lari? Não, também. Então é isso. Ah, lembrei de um negócio. Ah, pode falar. Uma conta que a gente fez Pode sobre mandar. A cada 10 anos a humanidade ia dobrar de população. No caso, Aham. se ocupasse um planeta inteiro, ia virar 2, virar 4. Se vocês pegarem isso, pegar o 2 e levar ele a 10 trilhões, que no caso é o que passa por aí mais ou menos, na calculadora, o resultado dá infinito. É infinito. É que ele fala ali, por né? isso que Trilhões nós e trilhões de temos anos. planetas. Então é infinito. Isso na calculadora do Google. É. Uhum. Imagina tudo isso daí dentro Se alguém, de um planetinha. se alguém tiver a curiosidade de Não vai ser testar, dentro de um planeta, né? Vai chegar um momento em que existirão infinitos humanos. Infinitos no fim acaba. homens. É. Mas é isso. Muito obrigado, gente. Esse Obrigado, eu. foi Muito a legal. última pergunta de Isaac Asimov. Um conto escrito no livro Multivac. E é isso. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Tchau, obrigado.